Meu nome é Elizabeth Castellon Conquevitz, eu sou médica, neurologista e psiquiatra, sou professora associada da UFGD e esse vídeo é para os pais falando de como eles podem ajudar a promover a saúde mental e principalmente as emoções positivas, uma autoestima positiva e um bom desempenho da criança na escola e uma boa socialização da criança. Então essa é a parte 2 do vídeo, eu já fiz uma parte 1. Nessa parte 2 eu queria falar algumas coisas assim, que talvez eu não tenha deixado tão claro no outro vídeo. Uma coisa é que a comorbidade é a regra. O que significa isso? Às vezes o seu filho pode ter 2 ou 3 problemas. Então pode ser que a sua criança tenha um déficit de atenção e hiperatividade, mas que na realidade nesse momento o que mais está atrapalhando é que ele está muito ansioso, ou que ele está com medo da escola, ou que ele está deprimido, ou que ele está sendo vítima de bullying. Então por isso, como eu falei na parte 1, assim, a gente não pode deixar simplesmente carimbar a criança, ele é desatento, tá? Então eu vou dar um remédio para desatenção e acabou a conversa. Não, eu preciso prestar atenção no que é que está acontecendo. Se ele está sofrendo alguma coisa, ele pode estar inclusive sendo vítima de abuso. Então uma coisa importante é prestar atenção nas mudanças de comportamento. A criança ficou muito tímida, ou o desempenho escolar caiu muito, ou ele ficou muito chorão, ou ele ficou agressivo, começou a roubar, começou a judiar de animais, começou a judiar de outras crianças, começou a ter um comportamento meio sexualizado, a falar palavras que antes ele não falava. Então tudo isso a gente tem que ficar atento, porque a criança pode estar sendo vítima de abuso, né? Abuso sexual, que não precisa ser estupro, mas pode ser exposição inadequada a material sexual, a material pornográfico ou toques, enfim. Abuso físico, mas também abuso psicológico. E também vítima de bullying na escola. Então a gente precisa prestar atenção em tudo isso e mudanças de comportamento. Outra coisa importante para você ajudar a sua criança, é preciso que você garanta que a sua criança durma bem. Para uma criança dormir bem, é preciso que tenha algumas medidas básicas, que são, por exemplo, ele tem que ter horário para dormir, então é sempre no mesmo horário. Naquele horário a casa fica calma, porque não adianta querer que a criança durma enquanto está tendo uma festa popular e vai todo mundo participar da festa, ou todo mundo vai assistir o filme e a criança não vai querer se isolar. Né? Ou uma família onde o pai uma hora chega a tal hora, depois outro chega a tal hora, faz o maior barulho, a criança não quer perder a festa, né? Ela não quer perder o que está acontecendo. Então assim, a casa entra em silêncio, a mãe leva a criança, por exemplo, para o quarto, ou o pai leva a criança para o quarto. A gente pode fazer um ritual muito agradável de tomar banho, de ficar cheirosinho, de ter um cheirinho agradável no travesseiro. Pode levar um bichinho, o bichinho também vai dormir. Você pode contar uma história, aí entra a importância da leitura, né? Esse é um momento interessante para treinar a leitura com a criança. Você pode ler sobre um assunto que seja do interesse do seu filho, se ele se interessa por futebol, se ele se interessa por taekwondo, se ele se interessa por dinossauros, se ele se interessa por, se é uma menina, né, não sei, às vezes eu descobri que muita menina se interessa por dinossauro também, se interessa por astronomia, enfim, você vai ler um assunto que seja do interesse dele, ou até você pode pedir para ele ler um pouco para você, porque esse hábito contínuo da leitura, que não precisa ser uma leitura longa, pode ser um período de 10, de 15 minutos, mas ele faz com que a criança aprenda a associar com um prazer muito grande, com aconchego e com ganho de conhecimento, com curiosidades, coisas que ele gostaria de saber, essa atividade da leitura. Então, que deixa de ser uma coisa que está só associada à escola e que é uma coisa obrigatória, que é chata e que tem os assuntos que me interessam, e passa a ser uma fonte, um instrumento, um acesso a conhecimentos e a ter esse vínculo com o pai ou com a mãe. Então, voltando ao ritual para dormir, então é o horário, é esse aconchego, que pode estar associado à leitura, é essa coisa de contar uma historinha, de apagar a luz e de dizer boa noite, etc. Eu sei que não é tão simples assim, que tem muitas crianças que têm insônia, mas muitas vezes aí eu preciso procurar também. Isso está relacionado à ansiedade, isso está relacionado a uma alimentação irregular, a criança come demais ou come de menos, isso está relacionado a algum tipo de medo, né? Então aí a gente teria que investigar. Mas é importante, o que eu queria frisar aqui é que é importante para a criança ter um bom desempenho, que ela possa dormir bem. Aí a questão da organização, eu preciso ensinar meu filho a se organizar, então ele tem que ter o horário para comer, o horário para dormir, o horário para usar o computador, o horário para descansar, para não fazer nada,
o horário para ficar no celular, o horário para brincar com os amigos. Às vezes a gente comete o erro de encher o filho de atividades, então ele faz judô, taekwondo, futebol, tênis de mesa, inglês, kumon e sei lá mais o que. Isso daí estressa muito a criança. É gostoso, eu me lembro da minha infância que a gente subia em pé de árvore ou ficava sentado na calçada, essa coisa de ficar sem fazer nada, porque é o momento onde você está elaborando as suas experiências, a sua realidade, é o momento que você está autorregulando as suas emoções. Então, não encha seu filho demais, estabeleça prioridades. Não coloque tanta atividade assim. Eu diria, por exemplo, além da escola, no máximo 2 outras atividades que ele faça. Uma atividade mais física, a outra atividade talvez mais artística ou mais intelectual, ou algum reforço que ele precise, ou alguma terapia. Mas que não seja todo dia, toda hora, e que ele fique com a agenda cheia de 8 horas por semana fazendo as coisas. Eu acho que isso não é legal. Aprender o filho a se organizar é ter também um horário, além dos horários, é ter também lugares, né? Então existe o lugar onde ele come, que é a mesa, mas existe também o lugar para dormir, que dorme então sempre no mesmo lugar, mas existe também o lugar para fazer a tarefa. Então é o lugar onde ele senta, aqui está o lápis, aqui tá o caderno, aqui está o relógio marcando de que horas até que horas eu vou ficar, aqui está o calendário, aí ali na lousinha está escrito, então amanhã vai ter tarefa de matemática, vai ter aula de matemática, então hoje nós vamos estudar matemática, porque amanhã é aula disso, e assim por diante. Então você precisa tentar ajudar a criança a se organizar, a ter rituais. A organização, ela diminui a ansiedade, porque ela gera previsibilidade. Então eu já sei o que vai acontecer, eu não fico ansiosa sabendo, sei lá, cada dia é uma coisa, cada dia é um horário de dormir, cada dia é um horário de comer, não. Tudo acontece dentro daquele ritual. Quando tem essa regra, a coisa, a gente se acalma, porque não existe uma expectativa de que algo diferente possa acontecer. Eu queria falar também da importância não só de se envolver com a escola, que é uma coisa que eu falei no outro vídeo, né, que a gente precisa conversar com os professores, fazer uma ponte entre o professor e os profissionais de saúde que estão apoiando seu filho, mas tenta se informar também com os outros pais, trocar opiniões com os outros pais, porque às vezes você pensa que é só você que está passando por essa situação e não, outras pessoas também estão enfrentando dificuldades com os seus filhos. Então, reuniões com outros pais, conversas com outros pais é uma coisa que pode te ajudar bastante a encontrar caminhos e pelo menos, se você não encontrar caminhos, você vai estar vendo que você não está sozinha nessa situação. Seja perseverante, os resultados aparecem devagar, eles aparecem aos poucos, às vezes a gente acha que não está tendo resultado nenhum, que a criança nunca vai ficar melhor, mas elas ficam. O legal de trabalhar com criança é isso, é que a criança sempre vai fazer um progresso, porque é da natureza dela. E para finalizar, repetindo, cuide da sua saúde mental. Isso eu já falei na parte 1 do vídeo, mas é uma coisa extremamente importante. Você tem que estar bem, você tem que estar com esperança, você tem que estar com uma autoestima positiva, você tem que estar acreditando no seu filho, você tem que ter uma imagem positiva do seu filho, você não pode ficar vendo só os defeitos dele, você tem que ver as outras coisas legais que ele sabe fazer, independentemente do que ele tem. Ele pode ter várias deficiências, mas você tem a função de descobrir aquilo que ele faz bem, que é aquilo que vai motivá-lo. E quando você acredita nele, ele passa a acreditar em si também. É isso.